E depois fazei discípulos meus todas as nações, e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Querido filho e filha do Pai das Misericórdias, você que nos acompanha aqui do Brasil, você que nos acompanha além Brasil, seja muito bem-vindo. É o programa Oração ao Pai das Misericórdias, que também é transmitido aí em Portugal. Um grande abraço aos nossos irmãos portugueses. E Nosso Senhor, meus irmãos, através deste Evangelho, deste trecho do Evangelho, esses dois versículos que dizem muito para nós que fomos um dia encontrados por Deus, fomos evangelizados, recebemos o batismo e nos tornamos também anunciadores da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo. E os apóstolos, sim, meus irmãos, cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo, puderam obedecer a este mandato de nosso Senhor, a esta ordem de nosso Senhor, ir para todo mundo, ir por todo mundo e anunciar o Evangelho, ir por todo mundo e fazer discípulos para Ele, viu? Não é para você não é para mim não é para Canção Nova não, discípulos para Ele, para nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor indicou que eram para anunciar a Boa Nova, que eram para batizar em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pediu ainda para ensinar a observar tudo aquilo que Ele havia ensinado. E a promessa de Cristo: eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Olha só que palavra consoladora para mim e para você. Primeiro é o Espírito Santo mesmo, que agiu na vida dos apóstolos, que age na vida dos apóstolos hoje, na vida dos nossos bispos, que age nas nossas pastorais, nos nossos serviços. Sim, é Ele quem age, é o Espírito Santo de Deus quem age. Que nós sejamos dóceis para que o Espírito Santo continue a trabalhar em nós e agir através de nós e até apesar de nós, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas. Eu trago aqui também um trecho da audiência geral do Papa Francisco, no dia 4 de dezembro de 2024, onde ele meditou a respeito deste trecho da Escritura. O Espírito Santo age na Igreja, não só doando os seus carismas e santificando-a, mas também na obra da evangelização. Neste sentido, podemos considerar que o Espírito é o meio pelo qual o Evangelho é anunciado. De modo especial, o mistério da morte e ressurreição de Jesus. Com efeito, é este o primeiro e fundamental anúncio, o querigma, o amor de Deus, a salvação que vem de Deus, que ocupa o centro da atividade da evangelização da Igreja e que contém os princípios morais cristãos. Todavia, a aplicação desses preceitos depende da proclamação daquilo que Cristo fez em cada um de nós. Desse modo, a catequese não deve abandonar jamais o primeiro anúncio. Qual que é o primeiro anúncio? Deus ama você. Deus nos ama. Essa não é uma tarefa fácil, reconhece o Papa Francisco. Por isso, a Igreja é chamada a evangelizar com a unção do mesmo Espírito. Isto é, não pregando a si mesma, mas clamando na oração a presença do Paráclito.
dando continuidade, né, às catequeses. Ontem a gente meditava sobre isso, né, de não anunciarmos a nós mesmos, mas anunciar o Cristo. E isso só é possível, de fato, pela conversão. Se nós nos convertermos, opa, não posso anunciar a mim mesmo, mas anunciar ao Cristo. Isso só é possível pela graça do Espírito. Por isso, queremos clamar mais uma vez: vem Espírito Santo, vem sobre nós. Vem Paráclito, vem Defensor, para que sejamos seus anunciadores, para que tudo aquilo que realizarmos em obras, em palavras, sim, seja realizado no nome do Senhor. No nome do Senhor. O Papa fez essa reflexão, né? O Espírito Santo age na igreja não só doando seus carismas e santificando, mas também na obra da evangelização, na obra de evangelização, na obra dele. Então, que o Senhor realmente conduza as obras que são dele, que o Senhor inspire aqueles que estão à frente, para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. Como são importantes, minha gente, as obras de evangelização, como é bom, como é importante os carismas que nós temos dentro da nossa igreja. E cada um vai ali, né, por uma linha de espiritualidade, mas anunciando o reino de Deus. Há alguns que se identificam mais com a peregrinação, de sair, de evangelizar, através desse meio, do tu a tu, de casa em casa. Outros meios através da educação nas escolas, outros meios através, né, também das visitas aos enfermos, aos irmãos doentes, enfim. A evangelização, as obras, minha gente, são inúmeras, são inúmeras as obras de evangelização, e é o Espírito Santo que precisa conduzir. Eu vou anunciar mais nessa linha para acolher os pobres, para acolher os necessitados, maravilha. Eu vou nessa linha anunciando aos jovens, eu vou nessa linha, vamos resgatar os homens, resgatar as mulheres, enfim. Há várias linhas aí. Os idosos, né? Tem muito idoso, infelizmente, se perdendo também. Meu Deus, misericórdia. É necessário, sim, meus irmãos, anunciarmos Jesus Cristo, como nosso saudoso e santo, né, São João Paulo II já dizia no tempo dele que haviam muitos batizados, mas ainda não evangelizados. Infelizmente esse número cresceu, não é? Cresceu. Há muita gente, sim, que foi batizada e que precisa ser evangelizada, e há muita gente que nem foi batizada e que precisa então conhecer a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente, o trabalho é grande, é árduo, que nós façamos, que nós contribuamos com a obra de Deus, inspirando-nos pelo Espírito e sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Anunciarmos com a vida, anunciarmos com as palavras que Cristo vive, que Cristo está no meio de nós. Façamos a oração ao Pai das Misericórdias, pedindo essa graça mesmo de revelarmos a Ele, de revelarmos o Pai, de revelarmos o Cristo com a nossa vida, com a nossa conduta. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Sobre você, filho e filha, pregador, pregadora da palavra de Deus, catequista, pai, mãe, evangelizador, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.